Boa noite, meus queridos alunos. Boa noite, boa noite. Estamos começando a primeira semana do ano e como presente a gente está oferecendo para vocês esse curso de recepção em psicologia, tá? O pessoal tá entrando. O pessoal entrando aí aos poucos. Vocês estão no grupo? A gente tem um grupo, tá? Para quem não sabe, a gente tem um grupo agora que é de cursos gratuitos que a Imbra vai oferecer. Inclusive, eu vou deixar esse grupo, estava conversando com o pessoal da secretaria, para as nossas aulas de quarta, né? Que acabou que hoje não vai ter, mas semana que vem vai ter a nossa aula de quarta-feira, né? Então, eu vou deixar disponível, né, pra gente conversar, tirar dúvida. Vocês viram que o grupo é aberto, tá? Que vocês podem se entrosar também, né, e tirando dúvidas. Então, é bem bacana. E eu estou com o computador aqui. Então, se você mandar dúvidas aqui pelo grupo no WhatsApp durante a aula, pode ir mandando também. Bom, o pessoal da secretaria está me mandando mensagem. Olha, gente, só hoje encaminhei 3 pessoas no mercado de trabalho. E mais uma pessoa aqui da minha cidade, Sobradinho, pedindo. Tô respondendo aqui o pessoal da Imbra enquanto vocês estão entrando. Que eu não tava com o computador agora há pouco, né? Gente, olha só, vamos aos recados. Quando vai entrando, vamos aos recadinhos, né? O pessoal aqui da Imbra tá mandando a mensagem, porque a gente vai ter um curso. Vocês pediram muito, tá, gente? Vocês pediram. A primeira vez que a gente vai fazer isso, que vai ser um curso no formato consultoria, né? Como que vai ser isso? Bom, muita gente me pede para fazer credenciamentos, né? A gente tem contratos anuais de credenciamento, né, para realizar credenciamento para clínica. E a gente também tem os contratos de credenciamento específico para convênios, certo? Mas muitos estão querendo o curso, né? Querem aprender como que funciona, né? Então a gente desenvolveu uma metodologia que vai ser um curso no formato de consultoria. Serão 2 meses de curso, tá? Do curso de credenciamento, aonde vão ser os encontros toda quinta-feira, né? E a gente vai desenvolver junto para vocês fazerem um credenciamento e atualizar os contratos. Então, eu vou passando as atividades, vocês vão fazendo, a gente vai tirando dúvidas na quinta, a gente vai ter um grupo exclusivo e tal. Então, é como se fosse uma consultoria. Só que acaba que se torna um valor mais acessível, porque vai ser em turma, né? Então, vai estar a turma, então eu vou poder tirar dúvidas de vocês, auxiliar vocês, só que no formato de turma, um ajudando o outro também, né? Então, vai ser bem bacana, tá? Esse curso de negociações, ok? Aí o pessoal aqui da secretaria mandando mensagem para reforçar que a gente tá no valor de pré-lançamento, tá no valor de R$500, tá bem barato, né, gente? R$500. São 2 meses de curso, tá? E ao final do curso você vai sair pelo menos com um credenciamento realizado, ok? Então, quem quer saber mais informações, fala lá com a secretaria, que eles vão respondendo vocês. E aí, animados? Ai, desculpa, eu esqueci de pegar água, mas tá tranquilo. A gente tá com uma vaga, outra aqui de faturista para Sobradinho. 2 vagas Sobradinho, tá? Salário R$1.700. Vou postar lá no grupo, tá bom? Ele pede aqui pra morar ou em Planaltina, Sobradinho, Paranoá ou Brasilinha. Eu tenho alunos de Brasilinha, né? Brasilinha do Goiás, né? Então, vamos lá? Começar o nosso curso. Gente, por que escolhemos esse tema para dar para vocês de presente? Porque a gente quer de verdade ajudar, né? Não queria dar um curso clichê, um curso qualquer para vocês. Eu queria dar um curso que pudesse fazer diferença na vida de vocês, tá? Então a gente escolheu esse curso de recepção em clínica de psicologia. Por quê? Tem muita clínica de psicologia, né, gente? Muita, muita. E a recepcionista de psicologia, ela exerce alguns papéis um pouco diferente de outras recepções, tá? Alguém aqui trabalha com psicologia? Já, se tiver, dá um oizinho aí e fala aí pra mim se já trabalha ou não, tá? Então, tem algumas funções diferentes. E antes que eu me esqueça, ao longo da aula vão ser 3 encontros, tá? Hoje, quarta, quinta e sexta. Serão 3 dias de aula. Cada dia eu vou falar um código, tá? Vocês, com esses códigos,
né? Pode ser na sexta, no sábado ou na segunda, vocês vão informar para a secretaria os 3 códigos da aula. E com esses códigos, vocês vão conseguir pegar o certificado de vocês, tá? Então, será uma senha, tá? Então, serão 3 combinações de números aí para vocês, tá? Então, vocês têm que assistir a aula para conseguir pegar o certificado, que vocês vão ganhar totalmente gratuito o certificado desse curso, tá? Bom, vamos lá, voltando aqui ao nosso conteúdo. Então, a recepção, né, ela é um pouco diferente quando a gente lida com psicologia, tá? Então, o primeiro ponto, né, que a gente tem que entender sobre a psicologia é que profissional é esse, né? Quem já é meu aluno sabe que eu abordo muito isso nas aulas, né? Que a gente tem os profissionais médicos e os não médicos, tá? Tem alguém aqui que não é meu aluno ainda? Só pra eu saber que ponto eu posso ir caminhando, tá? Fala assim, não sou seu aluno, que aí eu, né, vou dar uma pincelada um pouquinho a mais. Porque eu sempre parto do princípio que vocês todos são meus alunos. Eu sempre acho que todo mundo que tá no Instagram é um aluno, porque eu fico imaginando que não é, por que estaria lá, né? Porque um tema é uma área tão específica, né? Então, eu sempre acredito que é algum aluno já meu. Ok, a Renata é minha aluna, tu já é minha aluna, né, Renata? E ela trabalha numa clínica de psicologia. Então, olha só. A Sheila não é aluna. Então tá. Então a gente tem algumas pessoas ainda que não são alunos. Então vamos relembrar. Quem é meu aluno, relembra. Quem não é, anote aí no caderno. Dentro da área da saúde, gente, a gente tem... Ixi, a Marilene também não é. Olha, tem bastante... Gente, tem muita gente que não é, hein? A Aline. A outra... O teu nome aí é muita sigla, não sei, mas é aluna. Tá, olha só. Existem os profissionais médicos e os não médicos, que são todos profissionais dentro da área da saúde, certo? Henrique não é aluno. Então tá, vamos lá do ponto 0 aqui. A Carla ainda, ela vai fazer. Você tá da turma de janeiro, Carla? Bacana. Então, olha só. Temos os profissionais médicos e os profissionais não médicos, e todos são profissionais da área da saúde, tá? O que a gente tem que entender é que dentro desses profissionais, nem todos serão os médicos, ok? O médico, vocês estão lá no grupo, né? Quem não tá no grupo, depois entra, tá? O médico, o conselho, eu vou escrevendo aqui, é como se fosse um quadro isso aqui pra mim. O médico, o conselho de classe do médico é o CRM, tá? Então, o CRM é o conselho de classe do médico. E cada profissional da área da saúde tem seu próprio conselho, tá? Por exemplo, fisioterapeuta. A gente teve um curso aí de fisioterapeuta, né? O fisioterapeuta, conselho de classe do fisioterapeuta é o CREFITO, tá? Enfermeiros. Qual o conselho de classe do enfermeiro? É o COREM, né? Então, cada profissional tem o seu conselho de classe ali, correto? E a gente vai falar sobre qual? O psicólogo. Quem é o psicólogo? O conselho de classe do psicólogo é o CRP, que é o Conselho Regional de Psicologia. Eles não trabalham ainda com plano de saúde, Renata? Ah, entendi. É uma boa. A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui, né? Sobre a psicologia, o que eu acho sobre o plano de saúde, mas é uma boa, tá? Então, o psicólogo, o conselho de classe do psicólogo é o CRP, né? Que é Conselho Regional de Psicologia. E quem é esse psicólogo? Ele faz uma faculdade de psicologia. Eu acho que vocês já ouviram falar, né? Tem várias, públicas, particulares. Eu não sei se é 4 ou 5 anos, né? Então, esse profissional termina ali a faculdade e tira seu registro, né? Para ele poder atender a população. E que o psicólogo faz, né? Alguém que já foi no psicólogo? Né? Inclusive, eu vou ter que marcar a consulta, porque eu comecei o ano tendo ansiedade. É porque eu tô tão feliz com tanta coisa boa que tá me dando crise de ansiedade. Né? O que o psicólogo faz? Por exemplo, tô tendo crise de ansiedade, ele vai ali conversar comigo, né? Ele vai me tratar nesse sentido, né? Ele vai fazer uma terapia, certo? Então, ele vai... Não sou psicóloga, né, gente? Vocês sabem. Mas eles vão... O profissional, através das sessões, né? Ele vai ver se você tem um
no caso, vamos supor, uma patologia, alguma coisa, e vai tratando ali, através das sessões, né? Qual o tempo de sessão da psicologia? De 40 minutos, eu vou anotando aqui como se fosse um quadro, tá? 40 minutos a 50 minutos, às vezes 1 hora, essa é o tempo da sessão, né? Tempo da sessão da terapia, tá? Só que a psicologia, gente, é um tratamento. Não é rápido. Você não vai, né? Ele ouve tudo, né? É ótimo. E não nos julga, né? É bom um psicólogo, né? Acho que todo mundo deveria ir, né? Então, o psicólogo, né? Ele vai fazer um tratamento. E não é rápido, né, gente? Você não vai hoje, vai numa sessão e pronto. Se você tá com depressão, vai ser curado. Se você tem crise de ansiedade, vai ser curado. Não. É um trabalho, inclusive, eu acho um trabalho muito bonito. E eu acredito que além do conhecimento técnico, científico, tudo que se estuda, eu acho que é um dom também, né? Também é um dom, né? Essa questão da psicologia, né? Mas por trás, a gente tem um profissional que cuida das doenças. Qual o profissional? Qual o profissional? Tô estudando no grupo. Que cuida de doenças. Qual é? Qual o profissional que cuida de doenças? Né? Dentro desse quadro de profissionais da área da saúde, que pode diagnosticar uma doença, é o médico. Quem tá assistindo a aula deve estar achando uma loucura aqui esse grupo do WhatsApp. Né? O médico, ele é o profissional que pode diagnosticar uma doença, tá? Então, o psicólogo vai fazer um tratamento e o médico, ele vai diagnosticar. É o médico que, teoricamente, ele vai, né, pela lei do ato médico, te dizer o que você tem. Então, gente, eu vou falar das vias teóricas corretas. O que eu vou falar aqui, depois eu vou falar a prática. Mas, teoricamente, né, quando uma pessoa se sente triste, depressiva, ou acha que tem alguma patologia mental, alguma coisa nesse sentido, o profissional que se deve procurar é o médico, tá? Então, é o médico que deve se procurar. E, geralmente, qual o médico seria mais indicado? Vou escrever aqui, médico, psiquiatra. O médico psiquiatra. Por quê? O médico psiquiatra é o que cuida das doenças mentais, certo? Então, teoricamente, se você se sentisse meio tristinho, sei lá, você acha que tá com uma depressão, uma crise de ansiedade ou alguma coisa mais grave, né? Eu já trabalhei em aula psiquiátrica, tá, gente? Doenças psiquiátricas são bem fortes, tá? Eu já vi muita coisa. A gente acha que é só tristeza. Não, existem doenças, né, psiquiátricas, né, esquizofrenia, né, transtorno de personalidade, né? Tem pessoas que vê pessoas, tem pessoas que conversam com pessoas, tem pessoas que escutam vozes, tá? Então, em qual profissional que deveria procurar? O psiquiatra. Mas procura? Na prática, as pessoas vão primeiro ao psiquiatra? Na prática, não. Por quê? Porque dentro das patologias que existem, a que mais existe preconceito na nossa sociedade são as doenças psíquicas. São as doenças mentais, tá? E se a gente for analisar todo o contexto histórico, quem é meu aluno sabe que eu amo contextos históricos, é muito fácil de se entender isso. Por que existe o preconceito com as doenças psíquicas? Se a gente for ver muitos anos atrás, gente, as doenças sempre estiveram relacionadas à religião. Já pararam para pensar nisso? Já viram aqueles filmes antigos de guerra, das rainhas, né? Porque uma pessoa pegava uma doença, quem ia cuidar? Um padre, uma freira, né? Então a gente via que as doenças eram ligadas à religião. Se a pessoa tinha tal doença, acreditava-se que ela era o quê? Um pecador. Né? Você já viram isso nos filmes? Ah, fulano tá doente porque Deus deu essa punição pra pessoa. E se ela se curava,
significava que Deus abençoou a vida dessa pessoa. Então a gente vê que antigamente as doenças eram muito relacionadas à religião, tá? Hoje em dia, a gente já não tem tanta essa ligação, assim, algumas pessoas bem religiosas talvez, mas não tem como era antigamente, né? Mas a doença psíquica, as doenças mentais ainda tem essa ligação com a religião, né? Não tô aqui criticando a religião nenhuma, só tô falando para vocês entenderem onde é que eu vou entrar com a psicologia e que eu vou entrar com as guias. Tudo vai fazer sentido daqui a pouco, tá? Então, tem um pouco, né? Então, as pessoas têm um preconceito. Eu não vou no psiquiatra porque eu não sou maluco, né? Já ouviram isso? Eu não sou doido, por que eu vou no psiquiatra? Né? Eu não vou, é só orar, é só fazer isso e aquilo, né? Então, existe uma resistência bem grande. Então, aí que entra muito forte a psicologia, tá? Por isso que a psicologia, mesmo sendo um tratamento, acaba-se que muitas das vezes a população vai primeiro ao psicólogo, que é um fato errado. Primeiro você daqui é o médico e depois é o psicólogo, tá? Por quê? Dentro da nossa saúde, só em resumo, tá? Para quem não sabe, anote aí no caderno. No Brasil, a gente tem 3 tipos de saúde. Né? Tem gente que não tem, gente que não é meu aluno, tem gente que não sabe ainda. Quais são? Eu vou escrever aqui no grupo. A gente tem a saúde particular, aquela que paga em dinheiro. Saúde pública. Gente, a saúde pública é coisa nova, tá? Tem gente que acha que no Brasil sempre existiu saúde pública. Não. Saúde pública, ela vem junto com a Constituição, 1988, ok? Antes a saúde era atrelada ao INSS. A saúde pública, ela veio em 1988. E a gente tem a saúde suplementar, que é a nossa área aqui, a saúde suplementar, tá? Então, a gente tem esses 3 tipos de saúde. A particular, a pública e a suplementar. A particular é aquela que paga em dinheiro. A pública, o Estado banca, né, gerindo os nossos impostos. E a suplementar, tô falando bem resumidamente, tá, gente? Quem é meu aluno sabe que eu tenho uma aula explicando isso passo a passo, mas, né, senão a gente fica muito tempo aqui. Mas a saúde suplementar, teoricamente, é a saúde dos planos de saúde, certo? E dentro da saúde suplementar, a gente ainda tem a divisão dos planos, que são os planos de saúde, seguro-saúde e os convênios, tá? Então, dentro da saúde suplementar, a gente tem essa divisão ainda aí, tá? Eu coloquei convênios, o último aí não é 100% certo, tá? Do jeito que eu fiz, mas só pra vocês entenderem. Ok? E dentro da saúde suplementar, a gente segue muito à risca uma coisa chamada ato médico. Vamos falar de ato médico. O que é o ato médico? Tá? O ato médico, gente, os médicos entraram na justiça, né? Querendo prevalecer a profissão deles, ok? E não sou contra, eu acho que cada conselho tem que, né, lutar pela sua classe, né? Agora, lógico, deixando todos trabalharem. Mas, enfim, ele foi lá e entrou na justiça para criar essa lei do ato médico para proteger a profissão deles, para que outros profissionais não saiam diagnosticando, que é coisa deles, ok? A Áurea está pedindo, me segue no Instagram, por favor. Tô dando aula agora, depois sigo, Áurea. Tá aqui no grupo. Tá? Então, a lei do ato médico são coisas que somente médicos podem fazer. O que é? O que é? Quem é meu aluno, vai escrevendo aí, vamos interagindo. Quem é meu aluno tem que saber. Gente, eu deixo de... Só uma coisa, eu fico tão feliz de vocês estarem aqui. Meus alunos são diferenciados. Muito feliz, gente, muito feliz. Porque vocês estão querendo aprender, vocês estão querendo crescer. Por isso que eu indico mesmo meus alunos, sabe? Antes de ontem, eu não sei se essa aluna tá aqui. Ela falou que foi fazer uma entrevista numa clínica de radiologia. E ela disse que quando era minha aluna, né, aluna da Imbra, ela disse que ela nem precisou fazer o tratamento, nem teste, nem nada. Ela já foi contratada automaticamente, ela falou. Ela disse que o pessoal confiou 100%, né? E eu fiquei muito feliz com esse feedback dela, né? Ela foi muito bacana, isso e tal.
Mas realmente é diferenciado, né, gente? E vocês estão aqui estudando, né? Então, faz diferença, né? Não é só fazer um curso pronto e acabou, né? Você sempre estudando. Eu tenho alunos que estão em todas as aulas que eu dou, acho isso muito legal. Mas vamos lá. Lei do ato médico, olha só. Prescrever, não é? Prescrever medicamentos é ato médico. Solicitar exames, ato médico. Solicitar tratamento, ato médico, tá? Então, isso aí são coisas de ato médico, ok? O que eu falei pra vocês? Que a psicologia é um tratamento, tá? Então, a psicologia é um tratamento. Olha só, se dentro da lei do ato médico diz que se dentro da lei do ato médico diz que prescrever, solicitar e solicitar tratamento é ato médico, e psicologia, assim como físio, assim como fono, né, é tratamento, vocês concordam que tem que ter o encaminhamento médico? Então, para psicologia, tem que ter o encaminhamento. Isso aí, Henrique, solicitar exame, prescrever medicamentos, tá? Então, a psicologia precisa ter um encaminhamento, ok? Tá? Só que, lembra que eu falei do contexto histórico? A maioria das pessoas faz o quê? Primeiro vai ao psicólogo, né? Então, se primeiro vai ao psicólogo, como é que faz? Então, gente, na prática, acaba que muitos, não todos, tá? Mas muitos convênios liberam a psicologia sem encaminhamento, na prática. Basta, aí o que ele faz? Na prática, eu vou botar assim, prática. Na prática, vai ser liberado o encaminhamento médico pelo relatório do psicólogo. Mas, gente, isso é na psicologia. Eu sei que tem gente da fisioterapia aqui. Isso não acontece na físio. Isso não acontece na fono. Isso acontece na psicologia. Então, na prática, psicólogo será o relatório. Tem gente saindo aqui do grupo, né? Porque eu tô escrevendo muito, né? Mas é que eu vou escrevendo, gente, porque eu tô sem quadro ainda aqui. Eu vou escrevendo, como se fosse um quadro ali, tá? Shirley, basta ter o primeiro encaminhamento e depois o psicólogo pode ficar solicitando a renovação? Shirley, vai depender do plano de saúde. Porque na regra, vamos na regra. Na regra tem que ter a solicitação médica, tá? Regra. O médico solicita, pronto, e vai lá e faz. Essa é a regra. Então, vamos supor, se você está trabalhando na recepção da clínica de psicologia, então, na regra, você só poderia receber um paciente, né, da saúde suplementar com um encaminhamento médico. Mas, na prática, muitos convênios liberam sem. Nossa, professora, como eu vou saber? Aí você tem que saber os convênios que você está trabalhando e ver como que vai ser essa liberação de cada um, tá? Mas na dúvida, professora, na dúvida, como que eu faço na dúvida? Na dúvida, você só vai receber o paciente com encaminhamento. Não sei, e agora como é que eu vou fazer? Bom, você vai lá trabalhar. Vamos supor que tem alguém para te ensinar. É a primeira pergunta que você tem que fazer. Vamos lá, sentou. Aqui tem o convênio A, B e C. No convênio A, pode ser com encaminhamento ou relatório? O B, encaminhamento ou relatório? Professora, não tem ninguém para me ensinar. Beleza. Então, você vai chegar, vai sentar, vai ver quais convênios a clínica atende. A clínica atende convênios A, B, C, D, E. Você vai entrar em contato com A, B, C e D, E e perguntar se eles liberam com relatório ou somente com encaminhamento, tá? O que não pode é você fazer no achismo. E qualquer coisa, vocês podem me perguntar também no privado, que eu sempre tô aqui para ajudar. Não tem como eu falar aqui, gente, porque são mais de 100 convênios, tá? Ana Carol, mas isso não perderia o paciente? Como assim perderia? Antes de agendar, você já tem que informar o paciente. Agora, bom ler os contratos também, Shirley.
vão ler os contratos, mas nem sempre a recepção tem acesso aos contratos, geralmente é o faturamento, tá? Mas você pode entrar em contato também e ver como é que funciona as rotinas ali daquele convênio. A Ana Carol falou sobre perder. Olha, a psicologia, a fono, o terapeuta ocupacional, né? Não gosta disso, de ter que ter um encaminhamento, né? Por quê? Vamos ser sinceros, vocês não acham que trava um pouco a profissão deles? Ah, só posso trabalhar se tiver o encaminhamento? Então, assim, tô lendo algumas dúvidas. Gente, dúvida, manda no grupo, porque facilita, você não tem que abrir as conversas paralelas, tá? Ou depois, no final da aula, você me manda. Se não quiser mandar no grupo, depois eu leio. Sim, às vezes é chato, mas na saúde suplementar, gente, segue-se à risca a lei do ato médico, tá? Segue-se à risca a lei do ato médico. Se for no particular, no particular, chegou lá, o psicólogo vai atender, o fisioterapeuta vai atender, o fono vai atender. Imagino que seja assim, né? Porque eu trabalho na saúde suplementar, né, gente? Professora, assim que nos contrata, tem alguém para ensinar? Eu tô aqui ensinando. Não tenha medo. Não tenha medo. Eu estou aqui ensinando o caminho das pedras. Não, professora, não tô entendendo nada. O caminho das pedras é esse. Você sentou, não tem ninguém para ensinar? Você tem que ver os convênios que atende. E você vai ver a primeira rotina. Precisa do encaminhamento ou relatório? Encaminhamento, aí você cria a planilhazinha. Encaminhamento ou relatório? Ai, não sei, então me chama no particular, quando você estiver trabalhando. Mas sentou, gente, você vai começar a atender. Antes de você trabalhar, você tem que já definir isso. Encaminhamento ou relatório. É o primeiro ponto. Isso você tem que saber para poder receber o paciente, tá? Para a minha equipe, deixei como regra encaminhamento para nutrição e psicologia. Muitos convênios não liberam sem o encaminhamento. Sim, deixou como regra, mas muitos convênios liberam sem o encaminhamento. Eu tenho um cliente que ele fez mais ou menos isso com a nutrição. E a nutrição é o que mais libera sem encaminhamento, tá? E um dos pacientes denunciou esse meu cliente para o convênio e deu uma confusão. Por quê? Esse cliente, ele criou como uma regra específica, tá? Não orientei ele a fazer isso, mas ele quis criar como uma regra específica que todo paciente da Nutri teria que ter um encaminhamento de um médico. Sabe que o paciente entendeu e o convênio entendeu? Enxerto de fatura. O que é enxerto de fatura? Ele entendeu que ele estava obrigando aquele paciente a passar pelo médico para ir para o Nutri. Ou seja, obrigando esse paciente a gastar mais lá dentro, entende? Então, tem que tomar cuidado, porque se o convênio não existe tal obrigatoriedade e você obriga o paciente a fazer isso lá com você, por mais que seja de boa fé, pode dar problema no futuro. E foi o que aconteceu. Além do paciente ter feito uma denúncia no plano de saúde, ele escreveu um texto desse tamanho lá no Google. E, gente, esses comentários no Google é horrível. E lá no Google, ele escreveu que a clínica ficava forçando os pacientes o paciente aumenta, né? Em todas as especialidades. Aí ficou feio pra clínica, tá? Então, gente... Uma pessoa... Nossa, me mandaram uma dúvida aqui, não tô entendendo. Depois eu vejo. Gente, me mande no grupo, tá? As dúvidas. Depois eu vou ver aqui, porque mandaram uma foto e não tá abrindo, tá? Então, só tomar cuidado com isso, tá? Então, o correto é o que eu tô falando aqui pra vocês. Veja o plano que precisa do encaminhamento e o plano que basta o relatório. Na psicologia, muitos só pedem um relatório, tá? Poucos vão pedir o encaminhamento, ok? Mas na dúvida, não sei de nada, não sei o que fazer, você pede o encaminhamento, tá? E outra coisa, o encaminhamento precisa ser especificamente do psiquiatra? O que vocês acham? Precisa ser do psiquiatra?
E aí, me respondam aí, tô tirando uma dúvida aqui da pessoa. Não, a Dijânia já respondeu. Não precisa. A Shirley também disse que não. Não precisa, pode ser médico. Assim, pode ser médico. Pode ser qualquer especialidade, isso que eu quis dizer, tá? Pode ser até um médico generalista. Pode ser um clínico, um generalista, pode ser um psiquiatra, pode ser um oftalmo, tá? Chile, mas é necessário passar por um médico para obter um relatório médico, certo? Não necessariamente. É isso que eu tô explicando. Às vezes, a regra precisa do encaminhamento. O que é o encaminhamento? É o pedido médico. É o médico dizer, falar assim, olha, fulano precisa de tantas sessões de psicologia. O médico dizer, tá? Então, o encaminhamento médico é isso. Relatório, como seria esse relatório? O paciente vai lá no psicólogo, faz a avaliação com o psicólogo e o psicólogo faz um documento, uma folhinha, escrito, digitado com carimbo lá dele, explicando para o convênio a necessidade dele fazer a terapia, tá? Aí, alguns convênios vão aceitar esse relatório de renovação em renovação. Tem convênio que vai aceitar esse relatório, dependendo do número X de sessões, de repente vai pedir um encaminhamento médico, tá? E lógico, dependendo também da demanda, da necessidade, né? E tem também convênio que não vai exigir nada. Tem convênio que se for uma vez por semana, ele não vai nem pedir nada. Tem convênio que nem autorização vai pedir, tá? Então é por isso a importância. Agora, o que vocês não podem errar é sair liberando o paciente, ok? O primeiro ponto é ver. O primeiro ponto é ver. Esse convênio X precisa de encaminhamento ou precisa de um relatório, tá? Exato, não, a Renata fala, não precisa ser específico do psiquiatra, mas se for psiquiatra ajuda, sim, ainda mais se for um caso mais específico, um tratamento mais longo, né? Às vezes tem paciente que vai precisar de 2 sessões por semana. Tem convênio que libera? Sim, libera, tá? Tem uns que é normal, uma vez por semana, né? Existem casos mais complexos, né? Tem atendimento psicológico domiciliar também, né? Então, assim, dependendo, né, do cuidado, né? Se for um psiquiatra, vai ajudar a liberar, se for uma coisa assim de mais longo tempo, mais específica, tá? Vai ajudar. Mas às vezes pode ser outro médico. Por exemplo, vamos supor, você vai no médico, não sei, porque sei lá, você tá engordando, porque come demais. Aí o médico vai lá e vê que na realidade você tem ansiedade. Ele vai te encaminhar pra onde? Pro psicólogo, né? Vamos dizer assim. Sei lá, vai que você vai no oftalmo porque teu olho treme muito, né? Ele pode te encaminhar pro psicólogo também, tá? Eu tenho um amigo médico, eu morro de rir com ele. Eu não sei se ele tá na live, às vezes ele entra, eu morro de rir. Uma vez a gente tava almoçando, ele disse assim, eu tô encaminhando todo um psicólogo, porque todo mundo que vai lá no meu consultório é psicólogo que precisa. Falei, sério? Ele eu passo pra psicólogo e chá de camomila. Eu falei, chá de camomila? Ele brincando, né? Porque ele falava, não, Kátia, tá todo mundo nervoso, eu não preciso pro psicólogo. Porque às vezes você vai com uma coisa que você acha que é uma patologia, né? Às vezes você tá com uma dor abdominal, pode ser crise de ansiedade, pânico, né? Às vezes sua pressão cai, minha pressão pode ser crise de ansiedade, sudorese, crise de ansiedade, cabelo caindo, pode ser crise de ansiedade, entendeu? Espinha demais no rosto, sei lá, pode ser. Muitas doenças mentais influenciam, né, no nosso corpo, né? O que eu não entendo é porque as sessões só duram 30 minutos, sendo que o certo é 50. É 50, é de 40 a 50. 30 minutos é errado, tá, Shirley? É errado isso, tá? O correto mesmo seria de 50 a 60 minutos, né? Alguns fazem 40, mas 30 minutos é extremamente errado, é proibido, inclusive, tá?
Se o convênio souber que o psicólogo está atendendo 30 minutos, vai ter problema. A sessão não pode ser 30 minutos. Geralmente a sessão é 1 hora aí, nesses 50 minutos, tá? O ideal, né? Alguns psicólogos acabam fazendo isso e é de forma errada. Tranquilo? Então, o primeiro passo, né? Nosso curso, né? Voltando aqui o tema, né? De recepção. Chegou o paciente, você tem que verificar se aquele convênio é prestado encaminhamento ou se basta o relatório, tá? Paciente chegou na clínica, o que primeiro tem que ser feito? É avaliação, ok? A avaliação, tá? Primeiro ponto, avaliação. A avaliação é diferente de sessão. Avaliação. O computador não tem um sinal de diferente, né? Como é que escreve diferente no computador? Ai, gente, eu vou botar uma barra aqui. Eu com tecnologia, tá? Quem é meu aluno sabe que eu e tecnologia é uma luta. Ai, meu Deus. Espera aí, gente. Então, vamos lá. Olha só. Tem diferença de autorização para sessão online e presencial? Sim, pode ter que sim, tá? E tem convênio que paga valor diferenciado, ok? Tem convênio que paga um valor para sessões presenciais e tem convênio que paga valor diferenciado para sessões presenciais. Muito boa a tua pergunta, Marilene, né? Porque a atualidade, né? Como é que tá funcionando a atualidade, né? Daqui a pouquinho eu vou abordar mais sobre isso, tá? Mas sim, pode ter diferença, porque tem convênios que trabalham com valores específicos, até dentro da área médica, tá? Recentemente eu fechei um contrato, né? E nesse contrato com a operadora que eu fechei, lá o valor da consulta presencial era um e o valor da consulta online era outro. Diferente os valores. Diferença de R$20, mas era diferente, tá? E tem as assinaturas do papel, né? E também tem a assinatura digital, tá? Então, vamos lá. Ó, avaliação diferente de sessão, ok? Então, a avaliação, para que serve a avaliação na psicologia principalmente? Filhinha. Mas até que hoje tá mais silêncio a minha casa, né, gente? Hoje tá, né? O que é a avaliação? Na psicologia, ela tem um papel muito importante, tá? Então, a gente vê algumas dinâmicas, né, diferente da físio, da fono. Dentro da psicologia, gente, existem várias abordagens de trabalho. Eu não sei porque eu não sou psicóloga, tá? Apesar de só ter tirado nota 10 em psicologia hospitalar na faculdade. Mas olha só, existem abordagens, quem for psicólogo aí me ajuda, mas eu tenho a abordagem de Freud, humanista, tem umas abordagens diferentes, né? E na avaliação é interessante para que se saiba qual será o encaminhamento desse paciente, tá? Então, na avaliação vai ser recebido esse paciente, né? Esse paciente vai chegar à clínica e um profissional psicólogo vai fazer essa avaliação para ver, vamos supor, a equipe ali é grande, para ver qual vai ser o profissional que vai cuidar, tá? Ou se não vai poder cuidar também, porque dentro da psicologia também tem umas coisas assim, né? Dependendo do caso, né? Tem que passar para outra pessoa, enfim, tá? Deixa eu ver aqui a pergunta da Laura. Existe alguma regulamentação sobre especialidades em encaminhamento? Por exemplo, paciente menor de idade necessariamente precisa ser encaminhada por pediatra? Não tem regulamentação sobre isso, tá? Sobre a questão da pediatria. Agora, o que vai ser difícil, às vezes, não sei se é isso que você quer tocar, às vezes vai ser difícil você encontrar um psiquiatra infantil. É difícil. Psiquiatra infantil. Não sei se é isso que esteja agravando essa dúvida,
tá? Mas qualquer médico pode fazer esse encaminhamento, ok? Às vezes, não sei se é isso, você tá se questionando, tô precisando de um psiquiatra. Agora, para fechar um laudo, tá, gente? Lembra, eu não sou psicóloga, mas me parece que menor de 18 anos não fecha laudo, uns trem assim. Mas olha só, pra você meio que ter um diagnóstico, alguma coisa ali, às vezes um relatório, não sei, alguma coisa mais específica, aí tem que ser um psiquiatra infantil. E é difícil. É difícil achar, mas tem, ok? Não sei se é por isso que você ficou com essa dúvida, tá? Mas não necessariamente vai precisar ser um pediatra para encaminhar, tá? É essa mais ou menos sua dúvida? Esse é o questionamento? Me responde aí se é isso ou se ainda tá com dúvida, ok? Ai, obrigada, Alessandra, de você ama meus vídeos. Vai ter o recurso de glosa, Alessandra. Já daqui a pouco, né? O tempo passa rápido, né? Está no primeiro lote aí. Quem não garantiu, gente, R$29,90. Aproveitar e fazer propaganda. Recurso de glosa, o curso R$29,90. Aí, as últimas vagas. Garanta sua vaga aí, tá? Então, a avaliação, gente, é isso. É o primeiro contato. Depois, a gente vai para as sessões. O que acontece muito de errado? Bom, voltei. O povo me ligando aqui. Voltou. Olha só. O que acontece muito de errado? Não só na psicologia, na física, eu falei isso no curso da física, acontece isso na fono também, tá? É querer pegar a primeira sessão como psicologia. Não é assim, gente. Tem a avaliação. Usem a avaliação, tá? Não deixem de cobrar a avaliação. Principalmente o psicólogo. Por quê? Gente, de todas as especialidades, assim, dentro da área de faturamento, gente, eu acho que o que menos recebe é o psicólogo, tá? As sessões são muito baratinhas, são muito baratinhas, tá? Alessandra, eu fiz faculdade de enfermagem, tá? Mas, no caso, eu comecei a minha carreira como faturista, ok? Então, eu sou voltada para essa área de faturamento mesmo. Trabalho aí tem 17 anos já. Sei lá, tô perdendo as contas. Eu comecei em 2005 nessa área, ok? Então, gente, o psicólogo, ele ganha muito pouquinho nas sessões. Então, cobrem a avaliação e cobre as sessões. Não deixe de cobrar a avaliação, tá? Vamos ver aqui a Laura. Mas em relação às autorizações, precisa ser pediatra que encaminha ou pede para qualquer médico? Pode cair uma auditoria e negar? Não tem como isso acontecer, Laura. Não existe uma resolução que vai te negar terapia, tá? Que vai te negar terapia com psicólogo porque não foi um pediatra que solicitou as sessões. Isso não tem nada a ver, ok? Então, pode ficar tranquilo. Solicitou, vai lá e faz as sessões. Se porventura estiver acontecendo uma coisa muito específica, né, me chama no privado que a gente vê o que está acontecendo. Por exemplo, hoje eu perdi a paciência com o plano de saúde. Eu acho que eu até me extrapolei, sabe? Eu ando nervosa esses dias, não parece não, mas eu ando. Não sei por quê. Porque um paciente estava precisando de uma liberação de um exame muito simples, oftalmológico, muito simples, e o convênio não estava querendo liberar, sabe? Aí tadinho do convênio, aí eu já fiquei chateada, né? Então, alguns convênios, gente, eles abusam, né? Então, assim, se tiver acontecendo alguma coisa em específico, me chama que a gente tenta resolver junto, tá? Mas não o convênio, ele não vai poder te dar negativa falando assim, não vou liberar as sessões de psicologia porque seu filho tem 4 anos e não foi o pediatra que solicitou, tá? Pode ser qualquer especialidade médica para solicitar as terapias, ok? E alguns convênios nem vai precisar, vai ser só o relatório, tá? Agora, lembrando que essas regras, gente, se baseiam, né, pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é a ANS, tá? Por isso que é importante vocês terem um curso de faturamento completo, porque aqui eu vou dando pinceladas, né?
Mas olha só, a ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ela regulamenta os planos de saúde e os seguros de saúde. Aqueles de órgãos públicos não são regulamentados pela ANS. Então, às vezes, você pode estar tendo algum problema em específico, né? Por exemplo, eu tive uma aluna que teve um problema muito grande com a Fusex, né? E ela não sabia como resolver. Aí a Fusex é regulamentada pela ANS? Não é. Então, esses que não são regulamentados pela ANS, aí tem que ir para a justiça brasileira mesmo, entendeu? Agora, as regras que a gente explica aqui dentro da saúde suplementar é baseado pela ANS, tá? Então, são essas regrinhas aí, ok? Então, vamos lá. Chegou, né? Chegou o paciente, a gente vai ter a avaliação e as sessões. Tranquilo? Fez a avaliação, geralmente a avaliação, tá? Os convênios nem pedem autorização, tá? Aí depois eles vão pedir as autorizações das sessões. Agora vamos para uma coisa importante, que eu pincelei na fisioterapia, gerou polêmicas que o pessoal não sabia, né? O pessoal na fisio acha que só se cobra cinésio, né? Aí no curso a gente falei de outros códigos, falei de outros que a gente pode cobrar. Na psicologia também temos outros códigos, tá? Não é só a sessão simplória. Agora, lógico, dentro da psicologia é mais restrito. A gente tem menos código para se trabalhar, né? Mas a gente tem alguns códigos que a gente pode, em algumas situações específicas, né, cobrar mais. Por exemplo, terapia de casal, né? Tem casal que faz terapia, então existe o código específico para terapia de casal, tá? Então, existem outras codificações, acompanhamento, né, dos filhos. Então, tomem cuidado, né? Na hora, você orientar ali onde você está trabalhando, veja as autorizações, não é só aquele código de psicologia. Às vezes, o psicólogo atende uma criança, já que a gente está falando de criança, e depois ainda vai conversar com o pai e faz isso de forma gratuita. Não, ele tem que receber pela terapia ali com a criança e ele tem que receber pelo aconselhamento também com o pai, entende? Não pode ser de graça essa conversa com o pai da criança, né? Quem trabalha em psicologia sabe, não é geralmente assim? Vai lá, faz a terapia com a criança, não sei o que tal, e tem um momento que tem que falar com os pais, não é uma coisa assim? Então, existem os códigos, então, cuidado, né, quando você for fazer os atendimentos relacionados a isso. Tranquilo? Tá. Alguém fez uma pergunta aqui? Vou chegar nesse ponto aqui, que estão perguntando sobre as datas das sessões, tá? Olha só. Chegou, a gente tá vendo que eu tô seguindo o caminho. É como se a gente estivesse na clínica e o paciente tá chegando. Tô indo passo a passo aqui com vocês, tá? Hoje a aula é mais tranquila. Amanhã a gente vai falar da guia, tá? A SADT. Como é que vai funcionar a guia de atendimento? Doutora, não vou falar o nome dela. Doutora fulana conversa com a família toda. Ai, gente, Não tá me ouvindo? Edilene? Vocês estão me ouvindo? Edilene? Então, ela vai conversar com a família toda, mas ela não pode fazer isso de graça, ela tem que receber, entendeu? Que é o acompanhamento, né? Quando é criança, né, tem que receber, tá? Porque não existe, a não ser que seja um contrato muito específico, né? Mas não vai existir um código para criança, um código para o adulto, um código, geralmente é o mesmo valor, gente. E é pouco o valor, tá? Então, a gente tem que fazer esse profissional ganhar mais com isso, entendeu? Amanhã, 8 horas. 8 horas tá bom para vocês? Eu vou perguntar lá no grupo. Se quiser, para mim, 8h30, também não tem problema para mim, tá? Então, tem as codificações. Então, vamos lá. O paciente chegou, fez a avaliação, você viu se precisa do encaminhamento ou relatório. Tranquilo, já tem a liberação e agora a gente vai para as sessões, tá?
sessões. Como que funciona essas sessões? Meu gatinho, eu tô com um gatinho doente ali. Então, eu levei ele ao médico. O olhinho dele tá ali com um conezinho, gente. Se der, eu mostro pra vocês. Oh, meu Deus, fofinho. Tá? Então, vamos lá. Aí vai para as sessões, tá? Como que funciona as sessões? Olha só. Psicologia. Depende do quadro do paciente. Tem paciente que vai ter necessidades de uma vez na semana. Tem pacientes... Lorena? Ai, caiu. Tadinho, caiu. Já era. Tem pacientes que vai precisar de 2 sessões por semana. Tá? Hoje eles estão quietinhos, né? Se ele chegar aqui perto, eu vou mostrar pra vocês o que o médico teve que fazer com esse bebezinho aqui. Então, olha só, tem paciente que vai ter necessidade de uma vez por semana e tem paciente que vai precisar da necessidade de 2 vezes por semana, tá? Como que funciona isso? Aí a gente vai ter que trabalhar com as autorizações. Gente, olha só, trabalhem sempre o correto. Anota isso, não façam errado. Eu trabalho, gente, há 17 anos nessa área. Eu sempre trabalhei certo. Nunca gostei de fazer as coisas mais ou menos, né? E eu vejo pessoas que querem fazer as coisas mais ou menos. O que é fazer mais ou menos? O paciente precisa fazer 2 vezes na semana, mas aí a gente finge que ele faz uma vez na semana para não pegar uma autorização especial. Tá errado, tá? Não faça isso, não faça. Se ele tem que 2 vezes por semana, pega o relatório do psicólogo, pegue essa autorização, que é 2 vezes por semana, tá? Faça, trabalhe de forma correta. Não inventa, gente, não inventa coisa. Faz as coisas da forma que tem que ser, tá? Se é 2 vezes por semana. Agora, geralmente, o que não pode mesmo, tá, gente, é sessão dupla, tá? Tem psicólogo que às vezes quer fazer sessão dupla. Eu vejo muito psicólogo fazendo sessão dupla pra liberar negócio da bariátrica. Já viram? Tem? Não tem? Vai fazer bariátrica, precisa do relatório. Aí o paciente tá com pressa e pede ali sessão dupla. Tá errado, né, gente? Tá errado isso, ok? Duarte Paula. Kátia, de que forma uma sessão com a família será cobrada? Será em uma guia? Tem que perdido o relatório? É numa guia, é um código, tá? Existe o código de terapia em grupo, né? E familiar, é o código, tá? Então, você vai cobrar de acordo com um código específico, ok? Se é terapia de casal, vai ter o código específico, ok? Meu contrato não contempla. Aí tá tudo errado, né? Aí vocês fecham os contratos errados também, aí tá tudo errado, tá? Por isso tem que fechar os contratos da forma correta, tá? Vocês não podem ficar engessando o contrato. O que é engessar contrato? É você descartar todas as regras que existem. Olha o que vocês fazem. Só um parênteses, quando vocês vão fechar o contrato. Olha o que vocês fazem. A gente tem a nossa agência reguladora, a ANS. A gente tem a associação médica. A gente tem os conselhos de classe. A gente tem pessoas que lutam ano por ano por melhorias dentro da área da saúde. Mas aí você, bonito, o alecrim dourado, vai lá e me fecha um contrato engessado. O que é um contrato fechado? É só um código. Por que você faz isso? Se a gente tem a ANS, se a gente tem a associação médica, a gente tem os conselhos de classe, a gente tem todas umas regras, a gente tem leis específicas voltadas para a nossa área, aí você vai lá e me fecha um contrato engessado. Pacote. Eu odeio pacote, tá, gente? Eu sei que tem gente que ama trabalhar com pacote. Eu não gosto de trabalhar com pacote. Quem me conhece, eu não trabalho. Desculpa. Eu acho ser trabalho de preguiçoso. Desculpa aí, não quero ofender ninguém. Mas eu acho que faturar pacote é preguiça. Eu não gosto. Eu gosto de conta aberta, tá? Porque eu gosto de ser livre para cobrar o que é necessário cobrar. Então, se você engessar um contrato e fechar um contrato só com um código X, você fecha lá. Você não coloca no contrato a tabela, né? Você só coloca o contrato lá. Sessão de psicologia, esse código, pronto, acabou? Aí acabou tudo. Aí não precisa nem fazer curso, né? Não precisa fazer nada. Entendeu? Por quê?
quê? Porque não precisa fazer nada, porque você não tá seguindo as regras, você tá só seguindo as coisas ali do convênio, e você acha mesmo que o convênio vai criar um pacote que favoreça você ou vai favorecer ele? Alessandra, eu adoro o pacote. Desculpa, Alessandra, eu não quis ofender, mas eu não gosto de pacote. Eu tenho até especialização em pacotes cirúrgicos. Eu já fiz curso em São Paulo de pacotes cirúrgicos e eu odeio pacotes. Por quê? Porque te engessa. E eu gosto de brincar com as faturas, né? Eu gosto de ser livre para cobrar o que eu quiser. E quando você cria os pacotes, acabou tudo. Aí, por exemplo, se no seu contrato é um valor X, né? Se fica um valor X para sessão de psicologia, aí como é que você vai cobrar terapia familiar? Entendeu? Conta aberta fica mais complexa por conta de uns prestadores. Dá mais trabalho a conta aberta. Entendeu? Aí o que eu faço? Dica. Eu crio falsos pacotes. Ai, a professora é doida, fala que não gosta de pacote e cria falsos pacotes. É louca, né? É louca. Eu preciso de um psiquiatra, né? O que é o falso pacote? Eu vejo mais ou menos ali o que é de comum a ser cobrado e crio algo X. Mas eu não tô engessada, entendeu? Se eu precisar sair daquilo, eu saio. Não tem nada, eu não gosto que me engessem, tá? Meu gatinho, eu queria mostrar ele pra vocês, mas ele tá longe. Lorena, oi. Tu não apertou demais não o cone? Apertei o quê? O conezinho dele? Não. Pega ele aqui, deixa eu mostrar pras pessoas. Já tô, só mostrar pra vocês, gente. Ai, meu Deus. Gente, ó, dodói. Não existe cone, Lorena. O médico criou, fez do raio-x, gente, o conezinho dele. Ele tá com conjuntivite no olhinho. Né, amor? Vai, põe ele pra lá, filho. Tá? E esse negocinho, né? O médico foi criativo, porque não tinha pra ele, ele é muito pequeno. Tá? Então, gente, voltando aqui, tá? Voltando, a gente já tá finalizando, tá? Pra não ficar muito tarde pra vocês. Voltando, o paciente chegou, a gente fez a avaliação, vai cobrar a sessão, verifica o que esse paciente vai fazer para ser cobrado na sessão, ok? Não sai cobrando tudo igual, você tem que ver o que está sendo solicitado, né? E se é uma vez por semana, se é 2 vezes por semana e tal. Ai, tadinho, né, Ruth? Mas ele já tá bem melhor, gente, ele tá bem melhor. Eu levei ele aqui no médico veterinário, nossa, ele tava péssimo, péssimo. Agora, parece que o médico lá tem mão de fada, tocou nele e já tá semi-curado. Ele pegou conjuntivite, não sei como, né? Mas enfim. Então aí você vê o que vai ser necessário, voltando à psicologia, vê lá o código que você vai cobrar e as sessões e a quantidade. Outro ponto, tá, gente? Importante, que amanhã a gente vai explanar melhor, que é na guia. Você, quando vai pegar autorização, você tem que ver quantas sessões você tá pegando de autorização e quantas vezes na semana. Anote isso aí, tá? É importante. Por quê? Tem convênio que vai liberar, vamos supor, 10 sessões, mas é uma vez por semana, tá? Tem convênio que vai liberar 10 sessões mais livre. Pode fazer, sei lá, se quiser fazer 10 em uma semana, faz. Ok? E tem convênio que vai só liberar as 10, pronto, acabou. Tá? E tem convênio que você tem que ficar renovando. E tem convênio que não libera 10. Tem convênio que vai liberar 3, depois 7, às vezes vai liberar 5, depois mais 5. Então, quando você for solicitar a autorizações das sessões de psicologia, você tem que verificar o que foi autorizado. Tá? Muitas falhas dá no faturamento por conta desse erro na recepção. Na correria ali, não se atenta que aquele paciente não foi liberado aquele X de sessão. Entendeu? Aí vamos supor, você solicitou 10 e o convênio só autorizou 3 e você não se atentou a isso. O faturamento, ele vai cobrar as 10. Só que o que vai acontecer? O convênio não vai pagar as 10, tá? Aí vai ter esse problema, tá?
quer fazer um curso EAD, né, olha só, da colonoscopia. Depois eu vou dar uma aula sobre isso aí pra vocês. Eu vou realizar esse seu sonho aí de princesa, de material e medicamento, tá? Mas não é complexo, tá, gente? Depois sabe o que eu vou fazer? Um dia a gente vai ter uma aula só de mate média aqui, que vocês veem que não é complexo. É que nem andar de bicicleta, é igual tudo. Por isso que quem é meu aluno sabe, gente, eu ensino do básico ao avançado. Por quê? Eu ensino vocês a raciocinarem. Quando você consegue raciocinar o processo ali, você consegue faturar qualquer coisa, entendeu? Porque tudo tem uma lógica, tá? Tudo vai ter uma lógica ali que se interliga. A Ju tava com saudade da Ju, ela entrou aqui agora, tava com saudade dela. Tempo que eu não falo com ela, tá? Então, tudo tem uma lógica, é tudo interligado, tá bom? Mas a gente pode sim ter uma aula só disso, ok? Depois. Então, gente, quando você tá lá na recepção, lembrando que o nosso curso é de recepção em psicologia, né? Você fica atento o que foi autorizado, tá? Para não gerar prejuízos para a instituição, ok? Tá? Então, você tem que ter esse cuidado. E outra coisa, gente, tenta fazer as coisas antes de acontecer. Tente ter a sua recepção organizada. Se você sabe que X paciente vai ter que vir lá, já antecipa. A paciente precisa renovar a autorização, já se antecipa. Outra coisa, gente, que me acontece muito de errado. Acontece isso com a psicologia, com a físio, com a fono, com a TO. O que acontece? Vocês têm mania de ir fazendo os treinos depois e pegar a autorização depois. Entendeu? Para com isso. É assim, é umas coisas assim, sabe? Você tá lá na recepção, você sabe que o paciente precisa renovar a autorização, mas não, você vai fazendo e depois, depois eu pego a autorização. E se depois der errado? Não faça isso, tá? É que nem eu falei, trabalhe correto, que não dá erro lá na frente. Não faça depois, tá? Eu tinha um cliente, ele não é mais meu cliente, esse em específico. Ele demorava para me passar algumas informações, sabe? E eu não entendia, né? A Faene acabou de entrar, ela vai saber de quem eu estou falando, né? Porque ela vai se recordar disso. E eu não entendia porque demorava tanto. Aí sabe por que demorava tanto para eu conseguir o que acontecia lá? Porque eles liberavam os pacientes para ir fazendo. Depois eles corriam atrás das autorizações. Entendeu? Aí é complicado, tá? Aí é complicado. E vale lembrar, não sei se a Fraine lembrou, você sabe de que eu tô falando, né? Era muito complicado. É uma coisa que você faz fácil. Gente, se você trabalhar certo, que nem o colega ali falou, só dá retrabalho. Se você trabalha certo, vai sair certo, é fácil. O paciente chegou, gente, olha só, o paciente, tá, gente? Deixa eu só explicar uma coisa pra vocês. O paciente de plano de saúde, ele sabe que você tem que pegar uma autorização. Ele sabe que você tem que ligar no plano. Ele sabe de um monte de coisa. Ele sabe que às vezes demora a liberar alguma coisa. Você não precisa pular etapas. Ele sabe disso. Então, calma, respira e faça seu trabalho. Entendeu? Na psicologia é até mais tranquilo, né? Porque você consegue fazer isso antes do paciente chegar, tá? Mas não faz depois. O paciente chega, eu não peguei autorização, aí depois eu pego, aí depois acontece tanta coisa, aí já, não faça isso, entendeu? Faz as coisas certas, que não vai dar erro. E outra coisa pra gente encerrar aqui a nossa aula, que a hora passa voando, né? Outra coisa importante, não peguem assinaturas futuras. O paciente chegou, ele assina aquele dia, tá? Algumas clínicas têm mania. 10 sessões, já põe um paciente para assinar as 10 sessões. Para com isso, gente. Se o paciente não quiser mais voltar na clínica, ele tem esse direito. Não gostei do psicólogo, ele tem esse direito. Então, não faça isso, tá? Laura, no caso de solicitação, cobrança de orientação à paz, utiliza o pedido, encaminhamento em nome da criança, mais relatório ou só o encaminhamento da criança é suficiente? Vamos lá. No caso de solicitação de cobrança de orientação
a paz? É o código, tá? Não vai ter essa liberação, né? Você já vai ter o relatório lá. Quando você vai pegar a autorização, vai pegar a autorização das sessões, já vai estar lá que é uma criança, ok? Então, é só a codificação. Você vai cobrar a sessão e você vai cobrar a codificação de orientação. Você não vai precisar pegar uma autorização para liberar o código da orientação, tá? Isso já vai estar implícito, porque já é uma criança, você só vai colocar mais um código nessa liberação, tá? Deixa eu ver aqui, utiliza o pedido, encaminhamento em nome da criança, mais relatório ou seu encaminhamento. É só o de praxe que chegou. Você não vai ter que pegar uma nova autorização para a codificação dos pais, tá? Eu acho que essa foi a sua dúvida, ok? Você não precisa ficar pegando autorização. É só cobrar as codificações, tá? Tranquilo, gente? Eu não falei o código. O código vai ser 22 o código hoje. Eu esqueci, deixei pro final da aula. 22 é o código da aula de hoje, tá? Então, todo dia, gente, vai ser falado um código. Vocês vão pegar esse código. No final, vocês vão passar para a secretaria o código. Não postem no grupo o código, tá, gente? Não faça isso, ó. O grupo tá aberto na confiança, hein? Porque é injusto, né? E outra pessoa vai pegar um certificado, não fez um curso, não sabe de nada, também não adianta de nada, né? Então, não postem, tá? Não fala pra coleguinha, deixa ele assistir a aula. Então, o código é 22. Vocês, no final desses 3 encontros, esse curso ele não vai ter prova, tá? Decidi não ter prova, vai ser só a codificação. Vocês vão passar para a secretaria e vai ser liberado o certificado de vocês, tá? Mais alguma dúvida? Ai, gente, eu tô tão feliz de estar aqui com vocês. Pra quem, não sei quanto tempo vocês conhecem a Imbra, tem alunos aqui que já tá com a gente há 10 anos aí de estrada, né? A Imbra tem 15 anos, né? Todo início do ano a gente gosta de fazer isso, né? De dar um curso gratuito pra vocês, sabe? Pra ajudar mesmo, entendeu? Ajudar. Quero ir pro grupo, quero prova. Ai, quer fazer prova. Aí, Alessandra. Por que eu não optei prova? Porque é um curso tranquilo, tá? É mais teórico. E esse mês, gente, eu tô com crise de ansiedade, eu preciso de um psicólogo, viu? Porque final do ano foi muito corrido, já iniciou do ano. Gente, eu tô fazendo muita negociação de contrato, tô fechando muitos contratos, graças a Deus. Então, eu não parei, tá? Semana passada eu liberei Sul América, final do ano. Tem gente que fala, final do ano tá bem, liberei Sul América, semana agora tem que liberar pra outra clínica também. Tá corrido, né? Aí a gente tá em preparação pro curso agora de glosa, vai ter o curso da mentoria. Então, assim, eu falei, não vou fazer prova, vai ser só a teórica e os códigos, né? Que aí fica mais tranquilo. E é um curso de teoria, tá? Você prestando atenção, revisando isso aqui, fica bem fácil, ok? Alessandra, quando você for solicitar seu certificado, você vai solicitar o certificado e a secretaria vai te pedir o código, entendeu? Quando terminar lá pra sexta, deve ser na segunda, tá, gente? Lá na segunda, né, ou a Fernanda ou a Flávia vão entrar em contato lá no grupo. Eu acho que eles estão no grupo, não estão? O pessoal da secretaria tá no grupo, tá no grupo. Eles vão falar pra entrar em contato, aí vocês vão falar lá e eles vão passar o certificado pra vocês. É bem tranquilo, tá bom? E é isso aí, gente. Amanhã a gente vai falar da guia, tá? E a gente ainda tem que falar de elegibilidade, que eu não falei, e mais específico de pedido médico e autorização também pra vocês, tá? Então, eu vejo vocês amanhã, tá? 8 horas a princípio. Se mudar o horário, a gente informa lá no grupo, tá? Gente, que ainda não fez a matrícula do curso Recurso de Glosa, vou postar nos stories o link do grupo, pra quem ainda não entrou, tá bom? É só entrar lá nos stories, Alessandra. O curso Recurso de Glosa tá no primeiro lote ainda, R$ 29,90. Então, garanta a sua vaga. E quem quiser entrar para essa turma de consultoria em credenciamento, a gente tá com 3 vagas no valor de R$ 500, porque depois o curso é 750, porque o curso são 2 meses e é um curso com orientação. Então, eu vou pegar na mãozinha de vocês e vou ajudar. E vão ser só 10 vagas, tá? Então, é isso aí. Tchauzinho. E até amanhã. O print, gente. Vocês nem deram print. Vocês não me marcam nos prints, né? Eu vejo todos os professores marcam a galera no print e vocês não me marcam. Mas vamos na fé que hoje vocês vão me marcar.
print, gente. Isso aqui é print. Aí vocês me marcam. Eu vejo todo mundo fazendo isso. Meus alunos não me marcam. Pode me marcar lá. Deixa eu dar um print. Ó, começou agora, ó. Os cachorros, gatos. Obrigada, gente. Até amanhã. Tchau.